Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Segundo fator, e pra mim, um fator fundamental, Karl Anthony Towns. Sim, o Brunson, ele foi o cara da virada. Foi o cara que tirou o Knicks do buraco, foi o cara que brilhou no clutch. Agora, se você me perguntar, Luiz, quem foi o melhor jogador do Knicks ontem? Quem foi o melhor jogador em quadra ontem? Eu vou te falar que foi o Towns. Pra mim, o Towns, ele foi o melhor jogador em quadra ontem, cara. Numa quadra que a gente tinha Jalen Brunson e Victor Wembanyama, o Towns foi o melhor. O Towns foi o melhor. Assim, a atuação do Towns ontem, ela foi, cara, brilhante, assim. Brilhante, né? Foi uma atuação que beirou impecável. Assim, tudo que o Knicks precisava do Towns, ele entregou. Precisou de uma defesa em cima do Embi, o Towns entregou. O Towns ontem limitou o Wembanyama a 2 de 12 no field goal. O Wembanyama, sendo marcado pelo Towns, só acertou 2 arremessos, cara. De 12 tentados. Pouquíssimos pivôs na liga são capazes de gerar esse field goal no Embi. Pouquíssimos. O Towns conseguiu. Né? E ofensivamente, o Towns foi pra cima do Embi sempre. O que mais me agradou no jogo do Towns ontem foi ele não peidar pro Embi. Foi ele não se acovardar pro Embi. Coisa que o pivô de Oklahoma não conseguiu, né? O Towns ontem sozinho fez mais do que o Chet fez no playoff, na série inteira contra o Embi. É bizarro isso, né? Mas é a verdade. O Towns sozinho produziu mais contra o Embi ontem do que o Chet produziu a série inteira. E isso é coisa de pivô, mano, que... É coisa de jogador, mano. É de jogador brabo. Pra você não temer o Embi, pra você não ter medo de marcar o Embi, pra você não ter medo de partir pra cima do Embi, tu tem que ser muito pica. E o Towns é muito pica, entendeu? Todo esse estigma que foi criado no Towns, de que ele, é soft, é um jogador que não é vencedor, é um jogador que nunca vai levar nenhum time pra lugar nenhum, isso tudo, cara, caiu por terra. Assim, acho que desde aquele último playoff dele em Minnesota, naquela série que ele fez contra Denver, que foi fantástica aquela série dele, inclusive, galera muitas vezes não dá o devido crédito pro Towns naquela vitória que Minnesota teve contra Denver, porque ele foi fundamental ali. A galera fala muito sobre o que o Anthony Edwards jogou naquela série, sobre o que o Gobert jogou naquela série, mas o Towns foi peça fundamental naquela série. Se não é ele ali, arremessando de fora, matando as bolas que ele matou e defendendo o Jokic do jeito que ele defendeu, o Minnesota não tinha ganhado aquela série. Não tinha ganhado, né? Então, desde ali, o Towns, ele deixou esses estigmas, essas narrativas de lado. Ele virou outro jogador. E a partir do momento que ele chega em Nova York, ele muda, cara. Ele muda. Sabe? Ele vira um cara mais intenso, ele vira um cara mais agressivo. Isso em quadro, obviamente, né? Não tô falando que ele virou um psicopata. Não. Mas em quadro, ele virou um cara mais agressivo, virou um cara mais competitivo, melhorou muito na defesa. Muito na defesa. A melhora defensiva do Towns, ela é nítida. Ela é nítida. Eu vi muita gente na minha prévia, aqui nos comentários, falando que, nossa, não, o Embi vai deitar no Towns. O Towns não marca ninguém. Cara, assim, desculpa, mano. Você que fala isso, você que acha isso, você simplesmente não conhece o Towns. Você simplesmente não assiste o Towns. Porque quem assiste o Towns nos últimos 2 anos
sabe que ele não é mais essa geleia defensiva que muita gente achou que ele era. Que muita gente achava que ele era. Ele não é isso. Claro, ele também não é um defensor de elite, não é um protetor de aro de elite, não é. Mas ele é um bom defensor. E ele é bom o suficiente para fazer o Wembanyama ficar 2 de 12 sendo marcado por ele. Então, o desempenho do Towns ontem na defesa, especialmente defendendo o Wembanyama, foi incrível. Foi incrível. Muito dos 6 de 21 que o Wemby teve ontem no jogo foi por conta do Towns, que forçou o Wemby a jogar mais fora do garrafão, que não permitiu com que o Wemby chegasse nos locais onde ele mais é perigoso, que é ali na área pintada. O Towns afastou ele da área pintada. Tanto que dos 21 arremessos que o Wemby tentou, 14 foram jumpers. 14 foram arremessos de média longa distância. Fadeaways, pull-ups. Por quê? Porque ele não conseguia chegar no garrafão. Também, pelo fato do Spurs não ter tido um bom desempenho colocando ele ali no garrafão, mas também pela marcação do Knicks e da marcação do Towns. Que especialmente marcando, né, o espaço foi muito bem. O Towns como rim protector, eu não acho ele tão bom. Agora o Towns marcando o espaço, marcando drives, contendo drives, ele é muito bom, cara. E ontem a gente viu isso. O Wemby não conseguiu partir pra cima do Towns, não conseguia drives em cima do Towns. Porque ele é muito bom nisso, porque ele é rápido, porque ele é alto, porque ele é forte. O Towns ele é um arquétipo de pivô que o Wemby não enfrentou nesse playoff ainda. O Wemby não pegou nenhum pivô com as características do Towns. Com o tamanho dele, com a força dele, com a mobilidade dele, com a habilidade dele com a bola. E aí, falando sobre a parte ofensiva do Towns, jogou pra caralho também. Assim como ele não teve medo de defender o Wemby, ele também não teve medo algum de ir pra cima do Wemby. O Towns ontem, ele tentou 5 infiltrações em cima do Wembanyama. Ontem, ele tentou mais infiltrações pra cima do Wemby do que o Chet tentou na série inteira contra o Thunder. E das 5, 3 foram bem sucedidas. 3 terminaram em pontos e uma virou toco do Wemby. Mas aí, cara, sendo sincero, a eficiência dele nessas infiltrações, pra mim, pra mim fica em segundo plano. Pra mim, o mais importante é ele ter tentado essas infiltrações. Porque beleza, você pode não conseguir a cesta em cima do Wemby, mas você tem que ir pra cima dele. Você não pode deixar o Wemby confortável na defesa. Você não pode deixar o Wemby tranquilo na defesa. Não, você tem que incomodar. Tem que partir pra cima, tem que cansar o Wemby. Até porque você pode ir pra cima e tomar um toco, mas você também pode acabar sofrendo a falta. Você pode acabar fazendo com que o Wemby cometa um goaltending, que inclusive ontem foi marcado acho que 1 ou 2 goaltendings do Wemby. Você tem que ir pra cima dele, cara. Você tem que atacar ele. E foi o que o Towns fez ontem. O Towns foi excelente marcando o Wemby e foi excelente atacando o Wemby também. E o time inteiro do Knicks não teve medo do Wemby. O Knicks ontem conseguiu 12 bandejas a mais do que San Antonio. Por quê? Porque não teve medo de atacar o Wemby. Isso não quer dizer que o Wemby foi mal na defesa, tá? Não é isso. O Wemby, defensivamente, ele foi bem. O primeiro tempo defensivo do Wemby foi muito bom. O início, o terceiro quarto dele na defesa foi excelente. E no quarto período ele teve ali alguns bons minutos defensivos também. Então eu não tô falando que o Wemby foi mal na defesa. Não, ele foi bem. Só que o Knicks conseguiu, mesmo com o Wemby bem na defesa, produzir. Por quê? Porque não teve medo, não teve cagaço. E porque teve um pivô encarando o desafio. Então, além do Jalen Brunson ter feito o que fez no clutch, ter decidido o jogo no clutch, o jogo do Towns foi
fundamental pro resultado. Os 18 pontos, 12 rebotes e 4 assistências que o Towns teve, fundamentais. E um outro ponto, rebotes ofensivos. Durante a reação do Knicks ali na metade final do terceiro quarto, algo que foi muito importante ali foram as segundas chances que o Towns gerou com rebotes ofensivos. Que Mitchell Robinson geraram, né? Então, o fator Towns foi determinante ontem também. Mas muito determinante. Muito determinante. Pô, absurdo o Towns. 2 de 12, cara, marcando o Embiid, mano. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Então, Brunson fundamental, Towns fundamental.